A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos, desejo saudar-lhes com a paz do Senhor Jesus. Trago aqui algumas orientações para quem deseja aprender escatologia ou para quem está estudando escatologia. A escatologia vem do grego scatos, que significa último, agregado ao sufixo logia, que significa estudo. Portanto, escatologia significa estudo das últimas coisas. Um assunto de grande importância para a igreja, porém muitos fogem desse assunto da escatologia, do estudo, devido à complexidade que há dentro da escatologia. Porém, existem algumas metodologias que tornam o método de aprender mais fácil, a aprendizagem mais fácil. A perspectiva desse estudo que vou apresentar é a pré-milenista, pré-tribulacionista. Respeito os defensores das demais teorias, como o pós-milenismo, o amilenismo, o pós-tribulacionismo, nossos irmãos pós-tribulacionistas. Porém, a teoria que eu defendo, que eu acredito que responde mais às dúvidas, é a pré-tribulacionista. Então vamos lá, são 3 passos que o estudante da escatologia deve aprender, ter como primícia. Os primeiros passos para que ele venha ter uma boa aprendizagem na escatologia, ele tem que começar a entender, primeiro passo, compreender ou saber os principais eventos dentro da cronologia escatológica, isso falando de pré-tribulacionismo. Então ele tem que conhecer os principais eventos, a cronologia desses principais eventos. Ele aprendendo isso, ele já iniciará sua aprendizagem de maneira satisfatória. Então, dentro dos principais pontos que eu coloco dentro da cronologia, primeiro, arrebatamento da igreja, início da primeira ressurreição. Vemos isso em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, que relata a primeira ressurreição e o arrebatamento da igreja, também 1 Coríntios 15, 52 e 54. Segundo, início da grande tribulação, a 70ª semana de Daniel. Apocalipse capítulo 6 ao 20, Daniel 9, 27, Mateus 24, 29 ao 31, narram esses fatos. Terceiro, a segunda vinda de Cristo à Terra, o Armagedon e o fim da grande tribulação. Onde está escrito? Apocalipse capítulo 16, versículo 16, 19, 17 a 21, Zacarias 14, principalmente do versículo 1 ao 5, narra esses fatos. Quarto, fim da primeira ressurreição e instauração do milênio. Observe que a primeira ressurreição ela tem 2 fases. Inicia-se a partir do arrebatamento da igreja e finda-se lá no final da grande tribulação. Apocalipse capítulo 20, versículo 4, narra a ressurreição dos mortos durante a grande tribulação, e esses mortos que irão ressuscitar, irão reinar com Cristo por 1000 anos. Observe que lá em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, os mortos ressuscitam para serem arrebatados. Em Apocalipse capítulo 20, versículo 4, os mortos ressuscitam para reinar com Cristo por 1000 anos. Aí finda a primeira ressurreição e inicia-se o milênio. Esse foi o 4º ponto. Quinto, juízo final e segunda ressurreição. Apocalipse capítulo 20, versículo 7 ao 15. Acontece a segunda ressurreição, uma ressurreição para juízo, e acontece também o juízo final. Sexto, estado eterno, novos céus, nova terra. Então, conhecendo esses principais fatos escatológico dentro da cronologia dos eventos pré-tribulacionistas, vou repetir aqui de forma bem rápida: arrebatamento da igreja, primeira ressurreição. Primeiro, início da grande tribulação. Segundo, segunda vinda de Cristo à terra, a batalha do Armagedon e o fim da grande tribulação. Quarto, fim da primeira ressurreição e instauração do milênio. Quinto, juízo final e segunda ressurreição. Sexto, estado eterno, novos céus, nova terra. Então esse é o primeiro ponto. Segundo, o primeiro passo. O segundo passo para aprender escatologia é conhecer
as 70 semanas de Daniel. Meus irmãos, para aprender escatologia é imprescindível conhecer as 70 semanas de Daniel. Está lá em Daniel capítulo 9 e versículo 24 ao 27. As 70 semanas de Daniel estão divididas em 3 partes. 7 semanas, 62 semanas e 1 semana. Observe que 7 com 62 dá 69. 69 com 1 dá 70. Está lá descrito lá em Daniel capítulo 9, versículo 24 até o 27. Essa separação, cumprimento. A primeira 7 semanas se cumpre a partir da ordem de Artaxerxes para reconstruir Jerusalém. Está lá em Neemias capítulo 2, versículo 5, essa ordem. Inicia-se o cumprimento das primeiras 7 semanas. Está lá em Daniel. Quando Jesus entra em Jerusalém, acontece o cumprimento da semana de número 62. E aí, após o cumprimento dessas semanas, o Messias é tirado, lá em Daniel 9, a partir do 24 até o 27, vai descrever isso que eu estou falando. O Messias é tirado, a cidade é destruída. Ali refere-se à morte do Messias e à destruição de Jerusalém que aconteceu em 70 depois de Cristo. E mais uma semana, no versículo 27. O cumprimento da última semana já se cumpriu 69, falta a 70ª semana, a última. Estamos no intervalo dessa semana. Isso só vai se cumprir quando a igreja for arrebatada. A igreja foi arrebatada, inicia-se a última semana de Daniel, a chamada Grande Tribulação. E é claro, para você aprender de fato, requer um estudo. Aqui eu estou dando apenas umas dicas. As 70 semanas de Daniel requer um estudo mais aprofundado, da analisada lá em Daniel. Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 2, lá naquele sonho de Nabucodonosor. E o Daniel capítulo 9 principalmente. Terceiro passo para aprender escatologia, ter um conhecimento básico do livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse parece ser difícil, muita simbologia, muita metáfora, muitas comparações, mas dá para ter um conhecimento básico acerca do livro. No capítulo 1, Jesus se apresenta. No capítulo 2 e 3, a era das igrejas. No capítulo 4, João é arrebatado em espírito. No capítulo 5, Jesus aparece como o único digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos. No capítulo 6, é o desenrolar da grande tribulação, que vai do 6 até o 19. O capítulo 20 é o milênio. Capítulo 21 e 22 é o estado eterno, novo céus, nova terra. Então, o livro de Apocalipse, observe que em poucas palavras eu trouxe um retrato de todo o livro, um resumo de todos os capítulos. E é claro, eu como pré-tribulacionista, o que é que nós identificamos já de início para defender a tese de que a igreja não passará pela grande tribulação? A igreja aparece até o capítulo 3 de Apocalipse. Depois a igreja some. Principalmente quando começa a grande tribulação, no capítulo 6. Não vê mais igreja. No capítulo 19 ela reaparece nas bordas do Cordeiro. E mais acima ela retornando com Jesus na segunda vinda. Então, esses são os 3 passos que eu considero básico para o estudante de escatologia. O problema da escatologia é que muitos irmãos aprendem de forma desorganizada, estudam a partir da grande tribulação, a partir do milênio, e aí se perdem quando se aprofundam um pouco mais por conta da complexidade, que de fato a escatologia é muito complexa. Mas você, a partir da ordem cronológica dos principais fatos, conhecendo as 70 semanas de Daniel, tem um conhecimento básico de Apocalipse, em consonância com Zacarias, com Daniel, com Mateus 24, com Marcos 13, com Lucas 21, com as cartas paulinas que trata da escatologia de forma mais sistemática, com certeza você terá uma boa aprendizagem. Então, que Deus abençoe, estude, esse assunto é um assunto de grande importância para a igreja, e que Deus deixou para que a igreja venha se aprofundar nesse estudo. Que Deus abençoe.